Fala galera, aqui quem está falando é o professor Felipe Nascimento e a aula de hoje é sobre a unificação italiana. Já gravei aqui para vocês sobre a França no século XIX, né? A França pós Napoleão Bonaparte. Falei ali da Primavera dos Povos. Gravei também um vídeo para vocês falando sobre o nacionalismo aí no século XIX e dando continuidade, estarei falando sobre o processo de unificação da Itália e gravarei no próximo vídeo falando sobre o processo de unificação da Alemanha, dos povos germânicos, né? Essa aula aqui, ela já é uma aula, é um preâmbulo para a Primeira Guerra Mundial, então preste muita atenção. Vamos lá, a unificação italiana. Gente, falar sobre a Itália hoje é fácil, né? A gente se lembra logo de um país, nós podemos nos lembrar lá no mapa, né? Que lembra uma bota chutando uma bola, né? A ilha da Sicília. Mas nem sempre a Itália foi um país unido, foi uma nação. Na verdade, o que existia não era a Itália enquanto país, mas sim a Península Itálica. A Península Itálica ela estava totalmente ela estava fragmentada politicamente falando. Como assim, professor? Não existia um país, mas sim vários estados independentes. O que existia lá eram reinos e ducados. E desde a Idade Média vem com essa formação, né? Essa formação fragmentada politicamente falando, isso impediu a formação de um Estado nacional, né? Portugal, Espanha, França, Inglaterra já haviam se formado enquanto Estado nacional há muito tempo e a Itália e a Alemanha elas entram aí nesse processo de unificação tardia, né? Então, ao norte da Península Itálica, nós teremos o reino de Piemonte-Sardenha, ou Sardenha-Piemonte. Era um reino que era industrializado. Vale a pena ressaltar aqui a atuação de Camilo de Cavour, ele que vai assinar alguns tratados com a Inglaterra para industrializar o norte da Península Itálica. E o reino de Piemonte-Sardenha, nós teremos o rei Vítor Emanuel I, e na verdade é uma monarquia constitucional. Então o reino de Sardenha e Piemonte, ou Piemonte-Sardenha, ele será um exemplo para os outros estados que não estão industrializados e que na maioria deles nós vamos ter uma monarquia absolutista. E mais um pouquinho no nordeste ali da Península Itálica, o território ele estará sob domínio ali do Império Austro-Húngaro. Ao centro nós teremos os estados papais, controlados pela Igreja Católica. Já fica de cara aqui que o Papa não vai gostar desse processo de unificação, porque ele vai perder os estados papais, né? As terras da Igreja. E ao sul nós teremos o reino das duas Sicílias, controlado pela família dos Bourbons. O que eu quero que você entenda? A Península Itálica ela está fragmentada, politicamente falando. 50% do território, aproximadamente, ou seja, e a parte mais rica, ela está sob domínio da Áustria, ou do Império Austro-Húngaro. E isso vai gerar grandes descontentamentos com grupos nacionalistas. Esses grupos nacionalistas, eles vão formar a jovem Itália, né? É o sonho de unificar a Península Itálica e formar
a nação italiana, né? Isso era um problema, porque um país é um território todo demarcado. Agora, uma nação é difícil, né, de se formar. Então, esses grupos nacionalistas, eles estão descontentes com o Tratado de Viena. Ali, na verdade, ficam tudo fragmentado, né? E eles não gostavam da dominação estrangeira do Império Austro-Húngaro, é o famoso xenofobismo. Então, a presença da Áustria aí na Península Itálica, ela vai gerar descontentamento e ela vai contribuir para o surgimento de um sentimento nacionalista. Bem, a Jovem Itália, né, os grupos nacionalistas, eles vão se reunir, eles vão formar sociedades secretas chamadas carbonários. Nessa sociedade secreta, eles vão defender o surgimento de uma nação, só que eles vão ficar divididos, né? Eles vão se dividir. Alguns vão defender uma república, uma democracia, e outros vão defender uma monarquia. O que a gente tende aí é que eles não têm, o que nós podemos entender, desculpe, é que eles não tinham uma unidade política, né? Era um pensamento, dentro desses grupos nacionalistas, não existia um pensamento homogêneo, mas sim heterogêneo. Agora, o que o Enem ele quer saber de você é como que esses grupos nacionalistas eles vão fazer para trabalhar esse sentimento de nação. Eles vão trabalhar, é o famoso movimento romântico, é o romantismo. Eles vão usar a literatura para exaltar o passado da Península Itálica, mais precisamente ali do Império Romano. E quem vai contribuir com isso é o primeiro-ministro de Piemonte-Sardenha, que é Camilo de Cavour, que ele vai ser o editor do jornal chamado de Risorgimento, que é o ressurgimento da Itália. Aí ele vai trabalhar o ideário nacionalista. Olha o Rodrigo Cavour, desculpe aqui a pronúncia, aí na imagem, né, de terno. O papel dele foi muito importante na industrialização do norte. O papel dele também foi muito importante nessa questão do jornal, né, que ele trabalhou aí usando o romantismo e trabalhou o sentimento nacionalista. Também nós tivemos a participação aí de Giuseppe Garibaldi, que é o famoso herói dos dois mundos. Ele vai ajudar no processo de unificação do sul da Itália. Ele que vem aqui para a Revolução Farroupilha, né? Por isso que é herói dos dois mundos. Olha, dê só uma olhada aí no mapa, né? E as etapas, ela vai se dar mais ou menos assim. Os austríacos, eles serão expulsos da Península Itálica. O sobrinho de Napoleão Bonaparte, Napoleão III, ele vai apoiar ali o reino de Piemonte-Sardenha. O reino de Piemonte-Sardenha ele vai conseguir realizar a guerra de unificação, que vai se iniciar em 1859. Ele vai conseguir graças ao apoio dos franceses. Então vai estourar a guerra, né? A guerra entre a Áustria e o reino de Piemonte-Sardenha. Vale aqui ressaltar a Batalha de Magenta e a Batalha de Solferino. O que vai acontecer? Quando acontecer a guerra lá entre a Alemanha e a França, que é a Guerra Franco-Prussiana, Napoleão III ele vai ter que tirar o seu apoio do reino de Piemonte-Sardenha, e o reino de Piemonte-Sardenha ele vai ter que assinar um tratado de paz, que é o Tratado de Zurique, que haverá umas trocas de território.
mas ele vai conseguir grande parte do território italiano. A anexação do Reino das Duas Sicílias, ela vai se dar ali por Giuseppe Garibaldi, que vai comandar os Camisas Vermelhas, e vai ficar faltando somente o centro. Só que o centro, ele tem a presença da igreja, do Papa, que ele não aceita, porque ele perderia suas terras, mas o que vai acontecer é o seguinte: Napoleão III que está com suas tropas ali impedindo a unificação total da Península Itálica, ele vai ter que tirar suas tropas para mandar ali para a Guerra Franco-Prussiana, né? E estarei falando novamente da Guerra Franco-Prussiana. E o que acontece? Quando Napoleão III retira as suas tropas, acontece o processo de unificação total da Península Itálica. O Papa, ele não vai aceitar, a igreja não vai aceitar, ele vai se trancar ali no Vaticano. Então, esse problema da unificação e da não aceitação do Papa ficará conhecido como a Questão Romana. A Questão Romana, que aconteceu em 1870, só vai ser resolvida em 1929 com Benito Mussolini, ali com o Tratado de Latrão, que é quando os fascistas eles vão indenizar a Igreja Católica e vão reconhecer ali o Vaticano como um Estado independente. Então, com a Península Itálica unificada, eles vão realizar plebiscitos, que é para escolha se será uma monarquia ou uma república. Eles vão escolher uma monarquia. Vítor Emanuel II será aclamado rei da Itália. E o que eu quero que você entenda, que o Enem pode pedir de vocês, é que a unificação política da Itália, ela na verdade ela vai privilegiar o norte, porque é o norte que está passando pelo processo da segunda revolução industrial. O sul, mais precisamente ali o centro e o sul, eles vão continuar na miséria, porque a sua economia, na verdade, ela é agrária. Então, não se esqueça de associar os processos migratórios aí causado pela guerra de unificação e pela miséria da Península Itálica com os imigrantes no Brasil, né? Aí no segundo reinado. Então estarei gravando o próximo vídeo falando sobre o processo de unificação da Alemanha. Grande abraço a todos, bom estudo, e aí vai. Se inscreva aí no canal se possível. Abraço!